um ótimo dia para a gente tomar nosso café da manhã. Vamos tomar o nosso café da manhã. Vamos tomar o nosso café da manhã ouvindo a palavra de Deus, deixar que nesta manhã toda a palavra de Deus ela esteja dominando a nossa mente. Eu queria saber se você está me ouvindo perfeitamente, se você está conseguindo ouvir a minha voz, não é? Se você estiver ouvindo a minha voz direitinho, aperta OK aí para a gente poder dar continuidade, falar um pouco sobre algumas coisas interessantes da palavra de Deus. Espero que você esteja abençoado, esteja aprendendo, pegando cada ensino que nós estamos falando nesse dia muito especial. Estou vendo que alguns amigos, né, algumas pessoas do coração aí já estão tomando esse café comigo. É uma satisfação muito grande. Estou vendo alguns amigos aqui. A Deise, bom dia, paz do Senhor para você também, Deise. Ao meu negão ali, Mário, você tá por aí ainda, não? Eu te vi numa foto aí correndo, viu, negão? Te acompanhei, te vi aí, viu? Trouxe uma medalha pra gente aí. Eu vi você lá, viu? Era foto lá, você correndo aí. Não sei se você tá me ouvindo ainda, mas um bom dia pra você também, viu, meu negão? Saudades de você, viu? Não sei se você ainda tá por aí. Outras pessoas estão aí online. Bom, é sempre uma honra estar falando com você, estar tocando sobre a palavra de Deus com você nesta manhã. Nós iremos tocar em um tópico muito interessante. Todos os dias aplicamos um pouco da palavra de Deus para que a gente cresça. Eu fico muito alegre com a presença da Deise. A presença da Deise aí também, sempre todo ligada com a gente todos os dias. Eu quero que você observe uma coisa muito interessante. O segredo da vida de Deus. O segredo da vida. Se você olhar para os lados, onde você estiver, você olha e vê o que os seus olhos, se os seus olhos puderem contemplar, se os seus olhos conseguirem contemplar, você vai se deparar com a vida de Deus. Cada luz que brilha nos seus olhos, cada sopro de vento que bate no seu rosto, cada calor, né, que te aquece. Bom dia, minha querida amigona Aline. Um cheirão para você também, viu? Seja bem-vindo aqui no nosso café da manhã. Bom dia para você. Então, voltando ao assunto, o que os seus olhos contemplam, desde uma flor brotando, certo? Uma flor brotando, um fruto nascendo, as pessoas caminhando, não é? Caminhando nas ruas, você olhar o frio que está vindo, principalmente aqui, não é só em Aracaju não, né? Em diversos lugares. Eu estava viajando essa semana aí e no lugar que eu estava tá fazendo muito frio, né? Mas glória a Deus, é um clima muito gostoso. Então o frio, o calor, o vento, a vida, o povo passando, a flor brotando, o fruto nascendo, certo? Germinando. Isso se chama vida. Você sabe disso. Isso se chama vida. A vida é um sinal de que as coisas boas estão fluindo, né? E eu quero te dizer então, que tudo que brota, que você chama de vida, emana da vida suprema, da vida divina, da vida de Deus. Você sabia disso?
Isso mesmo. Se você for lá para Hebreus capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que ele, Jesus, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata da pessoa de Deus que sustenta todas as coisas, tudo, pela palavra do seu poder. Então essas pessoas, por exemplo, que você vê caminhando, fazendo suas caminhadas para lá e para cá, eu acho isso tão legal, né? Eu vejo algum pessoal da terceira idade lá empolgado caminhando. Eu mesmo caminho com minha mãe quando estamos aqui, e eu vejo a vida ali. Se você tocar no seu peito, se você tocar no seu coração, você vai sentir a vida fluindo em você, cadenciando, cada batida, né? Cada cadenciar do seu coração é a vida te sustentando. É a vida suprema sustentando a sua vida. Você sabia que é Deus que sustenta todas as coisas? Por exemplo, você deve entender que como é que o planeta, né? Então, vamos falar do cosmos, por exemplo. Sistema solar, um exemplo. Sistema solar, pronto. Como é que aquele planeta Terra, né? Esse globo terraquial que nós moramos, né? Esse globo está exatamente no ponto central em que o Sol aquece a Terra, porque alguns cientistas mesmo já falaram, que astrônomos, né? Eles já são os estudiosos. Eles são cientes em falar que a Terra está exatamente no lugar que ela deveria estar. Se ela fosse um pouco mais para frente, nós morríamos de calor. Se ela estivesse um pouco mais para trás, nós morreríamos de frio. Então ela está exatamente naquele ponto. Agora veja só, você pode notar que magnitude é essa? Que não tem nada que segure ela embaixo, não tem nada que segure ela em cima, não tem nada que segure ela nas extremidades, não é? Então o que é que a mantém em pé? A presença de Deus, a vida de Deus. Deus é exatamente isso. O poder da vida gerou vida. Vida gera vida. E é exatamente esse ponto de manhã que eu quero que você pegue. Eu não sei se você está aí ainda. Não sei se você está ouvindo, se já foi executar suas atividades. Mas Jesus Cristo disse que era o caminho, a verdade e a vida. Jesus também falou em João 10:10, você sabe, você conhece. Jesus disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Você sabe que essa vida é a vida de Deus. É a própria vida abundante de Deus. Essa palavra que Jesus disse que veio trazer foi vida. A vida abundante. A vida de Deus. A vida de Deus. Então é a vida de Deus que gera vida. Ele é a fonte da vida. Jesus veio trazer essa vida. O interessante, eu vou lhe dar um texto aqui, mas eu quero que você fique atento para isso. Eu quero que você pegue isso, porque nós estamos falando sobre a vida de Deus que gera unidade e unção. Esse termo aí é muito poderoso, muito importante para você. Quando você entregou a sua vida a Jesus, quando você entregou sua vida a Jesus, a vida de Jesus toma conta de sua vida. A vida de Jesus começou a entrar em você. Você agora anda dentro de um âmago, de um âmbito, dentro de uma dimensão poderosa, que é a vida divina em você. Então, note uma coisa. Eu quero ler para você aqui Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2, quem escreveu foi Salomão. O homem mais sábio, claro que tirando Jesus Cristo, não dá nem para comparar, né? Salomão era o homem mais sábio do mundo, mas Jesus era a própria sabedoria. Existe uma diferença aí, né? Então, você veja, Salomão
era o homem mais sábio do mundo. E ele escreveu isso porque Deus deu riquezas a esse homem como nunca antes, né? Deus deu riqueza, sabedoria, poder, conquista, triunfo, vitórias. Tinha 700 mulheres e 300 concubinas, não é? Ele tinha ao todo, né, 1000 mulheres para poder desfrutar aí do que ele tinha, né, entre mulheres e concubinas. Ele provou de tudo e eu quero lhe fazer uma síntese aqui do que ele mesmo falou, do que ele provou. Você está aí ainda? Você entende? A palavra de Deus diz o seguinte: eu disse a mim mesmo, Salomão falando, em Eclesiastes capítulo 2. Eu disse a mim mesmo, vamos, experimente a alegria. Ele falou para ele mesmo, vamos, experimente a alegria. Aproveite a vida ao máximo. Mas acabei descobrindo que isso também era inútil. Epa, que coisa, não é? A palavra então diz assim: concluí que é bobagem viver rindo o tempo todo. Qual a vantagem disso? Assim, depois de pensar muito, resolvi entregar-me ao vinho e me divertir. Olha, ele se entregou a cachaçada toda. Ele começou a tomar umas duas e a querer se divertir, né? Olha só. Sem, porém, deixar de procurar sabedoria. Então ele buscava beber, dançar, se divertir, sem se afastar da sabedoria. Vou chegar lá. Olha só, Salomão fez isso. Salomão tomava umas duas, ia se divertir, tudo, sem esquecer de buscar sabedoria. Ok, mas vamos lá. Pensei que talvez fosse a melhor coisa que uma pessoa pudesse fazer debaixo do céu durante a sua curta vida aqui na terra. Ele achava que beber, não é dançar, mas ficar com Deus, buscar sabedoria, era a coisa melhor da vida que ele poderia desfrutar. Salomão pensava assim. Versículo 4. Depois procurei encontrar a realização lançando um grande programa de obra. Olha, quer dizer que é tomar umas duas, dançar, né? E buscar sabedoria. Não satisfez ele. Isso aí não foi para a vida dele uma coisa boa, porque ele disse que depois disso ele foi procurar outra coisa para fazer, para se realizar. Olha só, versículo 4 diz assim: depois procurei encontrar a realização lançando um grande programa de obras. Olha, é buscar outras coisas para se realizar. Aí ele foi ser arquiteto, não é? Ele disse que construir casas, foi construtor, plantei videiras para mim, fiz jardins e pomares e plantei todo tipo de árvore frutífera, né? Foi agricultor também, Salomão. Mandei construir açudes onde ajuntei água para regar as minhas plantações. Veja só, agricultura, ele partiu para a agricultura, partiu para a arquitetura, construção civil, né? Construção de casas, provavelmente isso, ou da própria casa dele, ou das outras pessoas. Ele era um rei, tinha autoridade, tinha poder para fazer isso, não é? Mas olha só, o versículo 7 diz: comprei escravos, homens e mulheres, e muitos escravos nasceram em minha casa. E tive muitos bois e ovelhas. Olha, pecuária, foi lá. Mais do que qualquer outro rei antes de mim. Então ele tinha o quê? Você vê, ele teve muitos bois e ovelhas, né? Teve muitos bois e muitas ovelhas. Mais do que qualquer outro rei antes de mim. Então Salomão, você veja só, ele tomava umas duas, né? Bebia, se embriagava ali, tomava vinho e se divertia, dançava e aquela coisa toda, e buscava também a sabedoria, como nós lemos aqui nesses versículos
anteriores, né, do capítulo 2 de Eclesiastes, e ele disse que isso não satisfez ele. Então ele partiu para o quê? Ele partiu para a parte de arquitetura, a parte de construção civil, a parte de agrícola, a parte pecuária. Ele partiu para tudo isso, né? E ele tinha todos os animais, olha só, ele tive muitos bois, versículo 7, comprei escravos, homens e mulheres, e muitos escravos nasceram em minha casa. E tive muitos bois e ovelhas, olha só, né? A pecuária aqui, mais do que qualquer outro rei antes de mim. Recebi muito ouro e muita prata dos impostos que eu cobrava dos reis dos países próximos. Interessante isso. Ele era um homem milionário, um homem muito rico, um homem que tinha muito dinheiro. Organizei também corais e orquestras, olha só, um homem voltado à música, com bons cantores e cantoras. Então, estava envolto a todo esse tipo que você possa imaginar, de todas as coisas que você possa ver e imaginar. Salomão disse que estava envolvido. Então ele organizou um coral e com bons cantores e cantoras, e participava de bandas e provavelmente aqui shows, né? Ele provava de todas essas coisas, bebidas, partiu para a parte de arquitetura, partiu para a parte de pecuária, agrícola. Ele agora participava de shows e organizava shows aqui, né? Orquestras e shows. Além de tudo isso, eu tive muitas mulheres, as delícias dos homens, né? Com tanta riqueza, versículo 9. Com tanta riqueza, foi mais importante e poderoso que todos os outros reis que haviam reinado antes de mim em Jerusalém. Mas eu não abandonei a minha sabedoria. Muito bem, interessante. Ele ficava lá curtindo a vida, doidado, mas buscando de alguma forma viver com Deus, certo? Bom, buscar sabedoria. Versículo 10. Tudo o que os meus olhos desejaram consegui para mim. Olha, provei todos os prazeres da vida. É bom você pensar nisso. Provei todos os prazeres da vida. Cheguei a me alegrar em todo o meu trabalho. Esse prazer foi a recompensa de todo o meu esforço. Versículo 11. Contudo, quando vi tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforcei em realizar, compreendi que tudo era ilusão. Meu Deus, que coisa! Era como correr atrás do vento. Não havia nenhum proveito nisso debaixo do sol. Você notou isso aí? Vamos ler isso de novo? Contudo, quando vi tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforcei em realizar, compreendi que tudo era ilusão. Tudo que ele provou da vida era ilusão, era correr atrás do vento. Todos os prazeres e desejos e tudo que Salomão queria, de carros, de casas, de plantas, de árvores, de animais silvestres ou não, todos os tipos de animais que você possa imaginar, de terra, de gado, de mulheres, de vinhos, de música, Salomão provou. Você entende isso? Você está prestando atenção no que eu estou dizendo a você? E ele falou que tudo isso era ilusão. Tudo que hoje nós estamos correndo nas nossas vidas, tudo isso que corremos, tudo isso que buscamos, ter recursos financeiros, prosperar, ter momentos de prazeres,
não é, como viagens e ter, não é? Porque eu, eu tenho um desejo de ter um sítio, né? Estar ali com um sítio e curtindo a natureza. Eu gosto muito de plantar, de curtir a natureza, ter um terreno ali, estar vendo os animais, os pássaros. Tenho esse desejo no coração e tenho colocado isso diante de Deus, né? Sobre esse sítio. E é uma coisa que está no meu coração e eu tenho falado a Deus e me alegra, né? Porque eu gosto desse campo, dessa terra. Eu viajo para meditar, né? Para falar com Deus e isso me alegra e Deus fala comigo. Mas Salomão teve tudo isso. Ele não ia ter, ele teve, ele provou do que tudo aquilo que o homem queria fazer, ele que faz pela metade, não pega tudo, não realiza tudo. Tudo que ele tentou fazer, como ele disse no versículo 10, veja só. Tudo que os meus olhos desejaram, consegui para mim. Tudo que os meus olhos desejaram, eu consegui para mim. Olha só. Tudo que os meus olhos desejavam, eu consegui para mim. Provei todos os prazeres da vida. Imagine, você tem provado de todos os prazeres da vida? Você tem provado da vida? Agora você notou uma coisa, irmão? Você notou uma coisa, minha irmã? Que ele falou que tudo isso que ele provou acabou. Era ilusão. Era ilusão. Porque vida, tudo que ele provou na vida, provei todos os prazeres da vida, isso não conseguiu satisfazer a vida dele. Ele não conseguiu viver e andar nessa vida. Ele não conseguiu provar aquilo que os olhos dele pegou, que ele achou que ia satisfazer a vida dele, não satisfez. Embora ele ficasse entre, vamos dizer, a cruz e a espada, embora ele ficasse provando dos dois lados das coisas da sabedoria e dos prazeres dessa terra, não é? Porque né, muitos não fazem isso. Não, eu vou provar das coisas, eu vou beber, eu vou dançar, nada errado em dançar. Eu não critico isso de maneira nenhuma, né? Você ser equilibrado, não critico de maneira nenhuma. O que eu fico olhando é como nós fazemos com as bebidas, com as danças, como é que transformamos tudo isso em coisas que desagradam a Deus. Mas eu não tenho nada contra com isso. Mas você saber que tipo de dança você está dançando, que tipo de bebida você está provando, porque isso pode te afastar completamente dessa graça tão poderosa. Que a graça, ela opera na sua vida, justiça opera na sua vida agora mesmo. Mas a gente não deve brincar com isso que nos foi dado de graça e por graça, não é? Em Jesus Cristo. Mas Salomão, ele falou da vida, que o que ele desejou, o que ele buscou, o que ele queria, não é? Ele chega, versículo 10, eu posso ler para você, versículo 10? Olha só o que diz. Tudo que os meus olhos desejaram, consegui para mim. Provei todos os prazeres da vida. Cheguei a me alegrar em todo o meu trabalho. Esse prazer foi a recompensa de todo o meu esforço, ele disse. Tudo que eu fiz, todas as coisas que eu tentei fazer com o meu trabalho, eu alcancei. E ele falando, tudo era eu que fiz, eu provei, eu recebi. Veja, exatamente as coisas como acontecem, né? As coisas acontecem exatamente assim. Eu. Quando nós colocamos o eu aqui,
Eu provei com o meu trabalho, eu fiz com as minhas próprias mãos, eu realizei como eu queria, né? Eu faço como eu quero, a vida é minha e eu vou provar do que eu desejo. Aí é que está o segredo das coisas. Aí é que a coisa começa a complicar a partir disso. Por quê? Porque você percebe que a sua própria vida, por mais que você prove os prazeres dessa terra, isso, a vida, não vai satisfazer você. As pessoas dizem, por exemplo, se eu pelo menos provasse a metade do que Salomão provou, eu ia ver se era ruim ou não. Então, é com você, né? Se você está em busca disso aí, é com você. Ele provou de tudo, ele bebeu, se embriagou, ele depois viu que isso aí não era legal, então ele partiu para empreender, né? Para realizar grandes obras. Então ele fez casas, ele plantou vinhas, ele fez jardins e pomares, e plantei todo tipo de árvore frutífera, no versículo 5. Né? Versículo 6, mandei construir açudes onde juntei água para regar as minhas plantações, lá na agricultura. Então tudo isso, ele falou, eu comprei escravos e homens e mulheres, e muitos escravos nasceram em minha casa, e tive muitos bois e ovelhas, mais do que qualquer outro rei antes de mim. Recebi muito ouro e muita prata dos impostos que eu cobrava dos reis dos países próximos. Organizei também corais e orquestras com bons cantores e cantoras. Além de tudo isso, eu tive muitas mulheres, as delícias dos homens, né? Com tanta riqueza, fui mais importante e poderoso que todos os outros reis que haviam reinado antes de mim em Jerusalém. Mas eu não abandonei a minha sabedoria. Eles se justificando, eles estavam se justificando aqui. Ele estava buscando, né? Ele estava buscando olha, eu provei de todas essas maravilhas, mulheres que eu queria, bebidas que eu queria, desejos que eu queria, prazeres que eu queria, empreendimento que eu desejei, tudo que, como eu falei no versículo 10, tudo que os meus olhos desejaram, eu consegui. Muito bem. Tudo isso acabou, ele olhando, dizendo, no versículo 11, contudo, quando vi tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforcei em realizar, compreendi que era tudo ilusão. Veja, ele está dizendo que por mais que ele buscasse, por mais que ele cavasse, né? Buscasse, por mais que ele desejasse e conquistasse e recebesse e provasse, né? Aquilo não iria satisfazer. Pense um minutinho aí, enquanto eu tomo meu café. Pense aí. Pense no que a palavra de Deus está dizendo. E agora vem uma coisa muito importante. Porque o tema da nossa mensagem é a vida de Deus gera unidade e unção. O que eu quero falar então para você é que Jesus, ele via tudo isso e olha só. Nós fomos gerados da vida de Deus. Sem a vida de Deus em nós. Por isso que quando Adão foi colocado em um lugar abundante, Adão foi colocado no jardim, havia a árvore da vida. Porque sem aquela vida, fruto daquela vida ali, ele não ia ter prazer algum sequer. Ele não ia ter a verdadeira felicidade, embora ele estivesse junto do ouro, uma vida abundante, cheio de tantas coisas, tivesse todos os tipos de animais e árvores e ouro e uma série de coisas diante dele. Se ele não comesse do fruto da vida, jamais ele ia provar do melhor de Deus. Jamais ele ia provar do melhor de Deus na vida dele. E eu quero que você preste bastante atenção a isso. Você olhe para você mesmo. Talvez você
foi uma pessoa que bebeu, que fumou, e você talvez foi pessoas que ou até hoje anda em festas de forró, de carnaval, de bailes, uma série de coisas, e bebe, dança e faz uma série de coisas. Depois que isso acontece, que você prova daquilo, uma pessoa que, que esteja até se prostituindo, eu não sei com quem eu estou falando agora, tá? Estou falando para uma série de pessoas aí que devem estar me ouvindo, me assistindo. Mas eu quero dizer para você, você provou disso tudo. E depois, isso satisfez você? Isso te deixou mais feliz? A alegria que depois que você fez isso aí, continuou em você? A paz continuou em você ou você se sentiu vazio depois? E pelo fato de se sentir vazio, você agora busca então querer se realizar em outras coisas, não é? Tem gente que não se realiza, bebe e não se realiza mais na bebida e parte para as drogas. Tem gente que não se realiza mais nas drogas, parte para o sexo. Tem gente que não se realiza mais para o sexo, aí parte para outra coisa. E tem gente até que, por provar de tudo, aí vai, não, meu negócio é a religião. Quando chega na religião, fica envolvido com a religião e com o tempo perde o prazer. Ou percebe que não é aquilo. Por quê? Porque não é a religião que vai satisfazer você. O que satisfaz você é a própria vida de Deus. É a vida de Deus que satisfaz você. É a vida abundante de Deus. E essa vida foi a vida que Jesus Cristo veio trazer para você. Essa foi a vida que Jesus Cristo veio trazer para você. A vida de Deus. Ele disse que veio trazer vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz que ele veio trazer vida e veio trazer vida em abundância. É uma vida que gera paz, que gera a própria divindade, o próprio Deus em pessoa através de nós. A vida de Deus. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, eu quero ler com você o seguinte. Vamos comigo lá em Efésios capítulo 2. Você já conhece esse texto, mas eu quero que você leia e comigo entenda aqui. Olha só o que é que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2. Antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados. Paulo falando para a igreja de Éfeso. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, seguiam a multidão. Olha só. Isso nessa versão, deixa eu ler para mostrar qual versão eu estou lendo. Essa aqui, ó. Eu gosto muito de ler nessa versão aqui, ó. Veja, é exatamente isso. Seguir a multidão, o sistema, né? Pessoas que vê o tumulto, né? Seguir o tumulto, seguir shows, né? Não shows só do mundo, né? Como diversos cantores aí, cada um surge cada um, né? Em cada tempo surge um estilo novo, um hit novo, músicas novas, né? A música do momento, e esses homens chegam no topo, né? O negócio não é chegar ao auge, o negócio é permanecer no auge, né? Então, músicas de qualidade é que permanece, as outras é que, em relação ao cristão, a moda do momento também, não quero julgar os cantores que se destacam jamais, mas às vezes a gente procura se envolver com o pregador ou a música do momento, né? No meio cristão. Isso não é por aí que as coisas acontecem. Deus, quando levanta uma canção diferente, ou que vem impactar a gente, impactar como é o nome? As pessoas, nós devemos seguir essa direção, o fluir de Deus, entender como é que Deus está operando. Você vê que, por exemplo, uma das coisas até hoje nós cantamos, parece um hino, não só para os cristãos, o povo evangélico, por exemplo, né? Mas entra na minha casa, entra na minha vida, né? Mexe
com minha estrutura, sara todas as feridas, né? Então, me ensina a ter santidade, né? Isso aqui facilitou muito a propagação do Evangelho. Quantas pessoas foram tocadas e salvas, né, por essa canção, impactada? Isso me facilitou mesmo para pregar o Evangelho. Como isso chegou muito forte naqueles que não conheciam Jesus, mas elas sabiam dessa canção. E isso me deu uma porta para que eu entrasse com o Evangelho, tocasse o Evangelho, levasse Jesus Cristo para essas pessoas. E Deus sempre levanta, né? Você vê quão grande és tu. Né? Então minha alma canta a ti, Senhor. Você imagine quantos anos, né, tem essa música, né? Você vê, ela tá aí ainda. E estou falando de músicas cristãs, né? E por quê? Porque o foco é a essência, certo? O foco é sempre a essência, a substância. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo exatamente isso. As pessoas estavam seguindo, né, a multidão, né? Olha só, antigamente vocês estavam mortos por causa dos seus pecados, seguiam uma multidão e eram iguais a todos os outros. Tá interessante, dizendo que nós éramos iguais a todos os outros. Cheios de quê? De pecados, cheios de pecado e obedientes às ordens deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar. Vige, meu pai, olha só que coisa interessante. Dizendo que nós obedecíamos o quê? As ordenanças deste mundo, ao sistema desse mundo, a pregação, a propagação que a mídia, jornais, não é? E outras coisas, outros meios de comunicação querem de alguma forma desacelerar nossa fé, certo? Desacelerar, por quê? E acelerar o foco de terror na nossa alma. Como assim? Se você liga a televisão pela manhã, logo pela manhã, no jornal, o jornal está dizendo boas notícias, está dizendo assim: hoje você vai ter um dia maravilhoso porque não vai ter problemas com assaltos, com crimes, ou isso e aquilo. Não diz isso. Cada vez mais que a gente se enche do que é negativo, mais o negativo se prolifera. Aqueles que não roubavam, eles começam então a ser influenciados por espíritos de negatividades, de escassez, e acabam porque pregam só escassez, falam só de escassez, falam só de miséria. Então aquele, por exemplo, uma pessoa justa que estava ali, claro que eu não estou justificando isso, mas infelizmente tem gente que não tem estrutura, entendeu? Não tem estrutura. Tem gente que não tem estrutura. E acabam então se enveredando pelo campo de influência dessas palavras negativas. Eu queria que os jornais é o que eu estou dizendo, os jornais buscassem, existe, sim, é verdade. Eu queria que os jornais buscassem 70% das suas notícias positivas. Encontra sim. Tanta gente está fazendo bem aí, tantos empresários estão abençoando os funcionários, tantas pessoas estão aí investindo em pessoas que não têm, né? Muitas pessoas estão hoje livres das suas doenças. Existem muitas pessoas, existem notícias boas, não só existem notícias ruins. Existe muita gente que foi livre, né, de um crime, de um assalto. Cada vez mais que os jornais passarem, pelo menos eu quero dizer, passe 70% de notícias boas e 30% de notícias ruins. Para que isso vá entrando, olha, faz assim, vou dar uma dica. Você passa boas notícias, passa as notícias, né? o que vai dizer, mas faça assim, passe notícias boas, depois passe um pouquinho das notícias ruins, os 30%, depois passe o restante
de notícias boas? Então, comece a dividir isso aí. No meio você coloca ruim e depois no final você coloca a notícia boa de novo. Certo? Aí você vai ver como a mente das pessoas vão pensar de forma diferente. Então, olha o que? Porque o sistema, a Bíblia está dizendo aqui que o sistema é governado, olha só. Nós, cheios de pecados e desobediência à ordem deste mundo, e ao poderoso príncipe do poder do ar. Quem é o príncipe do poder do ar? São os demônios. Nós éramos guiados pelos demônios. Nós éramos influenciados pelos demônios. Nós seguíamos as direções dos demônios e do sistema. Entende que a ordem, o sistema desse mundo e os demônios estão interligados? Perdão. Você já notou? Mas ele diz aqui, versículo... Continuando. Olha só. Versículo 2. Continuando. Né? Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes às ordens deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Veja, esses espíritos, olha só, poderosos príncipes do ar, ele está operando na vida daqueles que andam desobedientes a Deus. Então essas pessoas que andam em desobediência ao Senhor, que não quer saber de Deus, que não tem a presença de Deus, esses espíritos estão atuando na vida delas. Olha só, tá vendo? Agora vamos ver para o versículo 3. Diz assim: todos nós costumávamos viver entre eles, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais estão. Nós estávamos. Agora veja o versículo 4. Deus, porém, é tão rico em misericórdia. Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente pela sua graça imerecida é que nós fomos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou, olha só, com Ele nas regiões celestiais. E agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras as incomparáveis riquezas de sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele faz por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, pela graça de Jesus, nós recebemos a vida de Deus. E nós fomos ressuscitados com Cristo e agora vivemos a vida de Deus em nós. E Deus começa agora a fluir com essa vida através de nós, então há uma unidade com isso. Essa unidade gera a unção de Deus, o poder de Deus operando em nós, fluindo através de nós. Quando decidimos então receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando decidimos receber Jesus, a vida divina nos libertou do sistema da influência demoníaca e agora estamos vivendo na vida abundante de Deus, que agora opera em nosso favor, por nós, através de quem? De Jesus Cristo. Veja, olha só, e agora Deus pode nos mostrar nas eras vindouras as incomparáveis riquezas da sua graça, que é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Ele fez tudo, Ele nos deu tudo, e fez tudo por intermédio de Jesus Cristo. E agora esse poder, essa magnitude, essa grandiosa verdade, essa manifestação e realização de Deus por intermédio de Jesus, opera dentro de mim e opera dentro de você. Deus agora está realizando, fazendo com que isso que já foi manifestado, já foi cumprido em Cristo Jesus, comece a fluir através de nós.
Então Deus agora mesmo está operando dentro de mim, dentro de você, fluindo com a grandiosa vida de Deus, que é uma vida próspera, uma vida tremenda. Veja no versículo 8 aqui, olha. Pois é pela graça que vocês são salvos mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, mas é uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus que fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Então, escute o que eu estou lhe falando. Pegue em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que você faz não foi como Salomão, como nós lemos. Ele, tudo que eu fiz, tudo que eu quis provar, tudo que eu quis realizar, eu vi que era só ilusão. Né? Bebidas, mulheres, prazeres, tudo que você possa imaginar, músicas. Não trouxe para ele nada, nenhum benefício. Não é? Ele percebeu que era ilusão, não satisfez ele. Não é? Não houve satisfação. Mas eu quero que você compreenda uma coisa. A Bíblia está dizendo que Jesus Cristo, então, ele começou a nos dar tudo que diz respeito às coisas de Deus, a vida e a piedade, como diz Pedro. Tudo que é relacionado à vida de Deus, ele nos deu. Não foi mérito nosso, foi pela graça. Tendo a fé em Cristo Jesus, pela graça, foi pela graça de Jesus, a graça de Cristo em nós. Foi por causa dessa graça que a vida de Deus agora opera, flui, age, manifesta-se, se realiza através de nós. Foi por causa da graça de Jesus, não nos nossos méritos, que Jesus proporcionou a vida divina em nós para que andássemos confiantes na prosperidade de Deus através das nossas vidas. Por isso que em nome de Jesus Cristo, se você confiar, se você receber pela fé, sem esforço algum, simplesmente porque você acredita no que Jesus Cristo fez, pela fé, pela graça, não é pelas suas obras, na vida divina operando dentro de você, as portas se abrirão dentro de um ângulo sem igual na sua vida e você vai ver coisas fluírem dentro de uma proporção magnífica, poderosa, tremenda, extraordinária, fluindo e manifestando-se em você e por você. Aí a própria satisfação de Deus, que não é de forma... a satisfação de Deus não é esporádica. Ela não fica um pouquinho aqui e depois passa, como esses prazeres dessa terra, não. A vida de Deus, a própria vida divina, permanece dentro de você. E o prazer, não dessa terra, mas o prazer que o próprio Deus tem, a própria satisfação e alegria que Deus possui, essa é que vai permear, vai fluir, vai manifestar, vai se realizar dentro de você e por você nessa terra. Por isso que há então uma unidade. Quando você entende dessa unidade de Deus em você, o próprio poder divino flui e age por seu intermédio. Poderia falar mais coisas, mas tem muita coisa para a gente dizer, né? Mas já falamos muita coisa no café da manhã, muitos já foram, né, fazer suas atividades, trabalhar, ir para a faculdade, outros atividades nos lares, na sua própria casa, empreendimento, enfim, uma série de fatores. Já falei muita coisa aqui, mas eu agradeço a você que está aí ainda nos ouvindo, nos vendo ao vivo. E eu conto com você, se você tem sido abençoado com essa mensagem, por favor, entre em contato conosco. Nosso e-mail aí é riosministério@hotmail.com. Se você quer fazer parte da nossa associação, entre em contato conosco aí, deixa sua mensagem via inbox. Aí nós iremos responder a você, se você quiser fazer parte da nossa associação. Nós teremos o prazer de mostrar como ela funciona, como nós agimos, né? O que nós fazemos. Vou enviar tudo para você
com detalhes, ou querer adquirir o nosso kit de crescimento espiritual, que será com certeza uma bênção para a sua vida, tá bom? Se você está assistindo pelo YouTube, não estamos enviando pelo Facebook, mas se você está assistindo pelo YouTube, clica aí, curta aí, tá bom? Se inscreva no nosso canal, que vai ter vários vídeos que estaremos enviando para você, tá bom? Você pode ver uma série de mensagens que temos aqui falando sobre o café da manhã, que eu creio que vai te ajudar poderosamente. Que bom ter tomado esse grande café da manhã com você. Fica na paz. Até a próxima.